gente. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito, enche o meu ser. Espírito Santo, enche nossos corações. As minhas mãos eu quero Espírito Santo, enche a minha vida, enche o Espírito das nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, o conselho do Senhor é o conselho que nós precisamos. A nossa força na vida do Senhor, graças ao seu nome, Jesus. Santo é o Senhor, toda honra e glória. Oh, aleluia, fala com o nosso coração, Senhor, através da sua palavra. Continuando a campanha de Daniel, 21 dias de jejum. E o Senhor mostrando as estratégias, o posicionamento que o teu povo, a tua igreja tem que se posicionar diante da situação. Pai, nos revela através dessa palavra mais um dia, até 21 dias, pregando Daniel. O que o Senhor está falando no nosso coração, as pessoas que vão ver esse comigo, uma palavra que vai trazer alegria, conforto, esperança. Todos nós estamos fazendo a luta, Senhor. Todos nós estamos fazendo tantas perseguições. E o Senhor tem sempre algo para nos mostrar, algo para nos falar, para nos dar uma palavra para nos fazer paz no nosso coração, conforto e confiança. Te louvemos, te agradecemos o seu nome, Senhor, porque só tu és santo, porque só tu é bom, maravilhoso é o Senhor, toda honra e glória para ti. Eu te louvo, te agradeço todo dia, Senhor. Obrigado, meu Pai. Louvado o seu nome, santo é o Senhor. Em toda honra e toda glória para sempre. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Bendito é aquele que vem santo. Em nome do Senhor. Espírito Santo, fala comigo. A sua voz é o conselho que eu preciso. Espírito Santo, fala comigo. Eu sou fraco, mas o teu amor é o nosso abrigo. Se nós caímos, o Senhor nos levanta. Só em ti nós encontramos a paz que nós precisamos. É o Senhor Jesus, nossos passos, nosso caminho, nossas emoções, também para estar voltado para o reino de Deus. Diz nossas mentes, Senhor, para que a vontade do Senhor se manifeste, que usar a sua vida, para que nós não levante nada contra o teu agir, que eu não seja maior do que eu devo sentir, nem menor que eu devo ser, Senhor. Nem que eu devo ser maior que ti e nem menor. Aleluia. E que eu continue caminhando na obediência da tua palavra e fazendo mesmo aos caos, mesmo às vezes nas circunstâncias, o Senhor está comigo. Obrigado, meu Deus. Louvado o seu nome, santo é o Senhor, toda honra e glória para ti, Senhor. Te damos graça, Deus é bom o tempo todo, Pai. Deus, aqueles que vão ouvir a tua palavra, Senhor, sendo tocada almas, vidas, liberta, restaurada, fortalecida. Louvado seja o seu nome, Senhor. Poderoso é o Senhor, toda honra e glória para ti. Te damos graça, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Te louvemos a ti, Senhor, toda honra e glória para ti. O tempo todo, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes do céu, não sabem. Glórias ao Senhor. Amém. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Hoje é segunda-feira. Eu vim aqui de novo no canal, tá terminando. Quem fez, né? Porque as pessoas não acreditam, né? Infelizmente, nós temos uma das pessoas que tem muitos tomé na vida, né? E hoje em dia há uma desfase, né? Da palavra de Deus, não creem, né? Então, a gente sabe, a história de Daniel, a gente vai ver muito isso. Deus revelou através da palavra de Daniel o que acontece, né? Quando pessoas não acreditam nas outras, né? A capacidade que Deus deu, o espírito de excelência para Daniel. E assim, mesmo sabendo que Daniel se destacava, eles não queriam aceitá-lo, porque é
falar algo diferente, isso incomoda, causa um problema, dá um impacto. Acontece aqui no texto, a história de Daniel, no capítulo 6, fala que o rei, ele ia numerar 12 províncias, né? São 120 províncias, né? De status, de todo o reino. Então ele ia dividir, né? Só que ele escolheu 3 presidentes. Só que um desses, aqui no capítulo 6 fala que é Daniel, né? É o Daniel. O Daniel porque Deus se destacava em tudo. Aliás, porque Daniel, a gente já pode ver desde o primeiro capítulo, ele vem se destacando. Porque Deus vem exaltando. Primeiro que Daniel já, quando veio da Babilônia, né? Foi escolhido lá, ele tinha um príncipe também, né? Uma pessoa preparada, porque ele já vinha se preparando já na Israel. Quando veio para a Babilônia como cativo, ele já veio preparado. Deus já veio, ele veio já uma pessoa estudada, né? Uma pessoa com conhecimento, eles estudavam, né? Então era uma pessoa preparada. Então ele pegou aquelas pessoas que eram preparadas para servir o reino, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? Então ele já veio preparado. E foi assim que Deus foi crescendo, porque Deus foi dando dons para Daniel. Por que Deus deu dom para Daniel? Porque Daniel, ele sempre era fiel a Deus. Você vê que quando ele veio para a Babilônia, ele rejeitou o banquete do rei. Mas não foi porque Deus pediu, não, você não vai comer a comida. Não, ele mesmo, não, eu posso fazer isso com o meu Deus, porque eu sou a Deus. Essa comida não é uma comida, é uma comida que saiu dos deuses. Ele foi rejeitando. Então, como é importante também, uma coisa já hoje ele introduziu o texto, a palavra de Deus, como é importante a gente começar a rejeitar pratos prontos, né? Comidas, aceitar coisas que as pessoas não dão. É assim, você não conhece a procedência daquilo, né? Ou aceitar que nem uma vez um pastor veio na igreja e falou que tem um diabo que chama nada a ver. Vou fazer uma coisa, nada a ver, pode fazer. Faz isso, não tem problema, não tem sim. As coisas de Deus é sério, não é brincadeira, né? A gente tem que renunciar assim. Muitas vezes a gente vai sem querer, vai introduzindo coisa na nossa vida. E sem querer a gente vai aceitando as coisas do mundo, né? E quando vê você está aceitando, é tipo Deus usa o mundo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente está fazendo, né? Essa é o texto fala, reflete muito isso, né? E ele não aceitou, quer dizer, não foi Deus que pediu, foi ele mesmo que aceitou a comida do rei, né? Então ele foi fiel a Deus, né? Deus já começou a exaltar, né? Porque Deus exalta nós a partir do momento que você começa a renunciar coisas de sua vontade, para fazer a vontade de Deus, né? Então eu não vou naquela festa porque aquela festa vai ter pagode, eu não vou porque lá eu não estou no mesmo lugar, né? Porque quando você as coisas você começa a se servir a Deus, as coisas não têm muita importância para você. Você olha e não acha mais graça naquilo, né? Hoje você gosta de ouvir um louvor, uma pregação, né? Você quer assistir um filme bíblico, você procura ter conhecimento, saber mais, ter mais profundidade, porque mais interessa as coisas do reino, não as coisas terrestres, né? Aí a pessoa já, você é louco, mas eu tô pensando nas coisas de nada a ver, você pode viver assim, pode ir no shopping, pode comer, pode ir no restaurante, pode ir na praia, pode ser qualquer coisa, mas não viver com as coisas do mundo. O mundo não está em nós, né? Nós estamos, mas o mundo não está em nós. Então é interessante isso. Já no começo ele foi vencendo o capítulo 1 até o capítulo 6. Daniel foi só crescendo, porque Deus foi exaltando. Deus faz isso, né? Quem é fiel a ele só vai exaltando, né? Claro que ele sofreu, não fez que foi fácil, foi um processo e agora o processo maior é que ele já Deus já colocou ele num patamar que ele já começou a ser um destaque que já ia nomear ele uma pessoa, vamos falar, o braço forte do rei. O rei queria ele braço forte, porque o rei colocava Daniel e ele com confiança. Então tudo que o rei ia falar, o Daniel ele falava a opinião dele, mas o Daniel falava e achava que Daniel tinha uma excelência, o tipo de excelência que ele colocou nele, então ele tinha conhecimento naquilo, né? É aquele bom funcionário, sabe, que não gosta de faltar, tá sempre ali batendo o cartão e quer dar o seu melhor, né? Igual de nós, né? A gente quer dar o nosso melhor, né? Acontece que quando você quer dar muito o seu melhor, existe uma coisa que vem para atrapalhar a vida da gente, né? Aqui no texto fala que quando Daniel começou a se destacar muito, começou a dar o melhor dele, começou a causar o quê? Inveja, né? Então a palavra que está dizendo que ele começou a se destacar e ele foi escolhido pelo rei, né? Foi nomeado por rei para poder ele colocar ele num lugar mais alto ainda, uma escalada, mais um nível ele ia subir. Só que aí causou um ciúme, né? E aí o que acontece? Ele começou a destacar, né? E já causou, pronto, aquilo já causou um ciúme, uma coisa, uma inveja. E aconteceu o quê? Que
tramaram contra a vida dele, né? Não vai ficar aí não, nós vamos tirar daí, né? Porque ele não pode não, eles já tramaram assim, tá vendo meu né? Falando aqui, ele deve ter pensado assim, não vai não, ele não vai chegar no lugar não, nós não vamos permitir que ele chegue lá, né? Aí eles fizeram aquela reuniãozinha, mas Daniel não estava nessa reunião, mas Deus estava, porque Deus está em todo lugar, Deus ouve tudo, amém? Então, o que acontece? Eles tentaram fazer uma reunião e inventaram de fazer um decreto. Primeiro tentaram acusar Daniel alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa ali errada. Tem que ter alguma coisa errada. Vamos descobrir uma coisa para tirar de lá, porque tem alguma coisa errada nele lá. Vamos tirar de lá, né? E aconteceu que tiraram Daniel, que tentaram acusar Daniel, mas não acharam nada de Daniel, né? Nenhuma acusação contra Daniel. Aí quando não acharam nada, aí eles resolveram fazer um decreto, né? Então vamos fazer alguma coisa do Deus de Daniel, né? Para alguma coisa, uma lei do Deus de Daniel, para que ele quebre, né? Ou ele pegue alguma coisa para que ele, né? Eles estavam tentando acusar Daniel de alguma coisa, tentar fazer com que o Daniel, né? Quebrasse alguma aliança, o princípio, né? Então eles tramaram para ver se eles achavam alguma coisa. O Daniel serviu o rei, serviu o Deus, né? Acontece que eles tramaram lá, fizeram esse decreto. Aí falaram para o rei assim que eles fizeram um decreto que 30 dias não podia ninguém adorar nenhum outro Deus, né? Só poderiam falar com o rei, né? No caso, adorariam o rei, né? Falar com o rei e tudo, mas não com nenhum Deus deles. Até os deuses deles sacrificaram até os próprios deuses pagãos, né? Esses 30 dias. Foram falar com o rei. Só que o rei, ele caiu de bom patinho. Fala para eles, cara, porque eles ficaram fazendo a cabeça do rei de um ponto que o rei achou muito importante, né? Então, mas o rei, inocentemente, na história conta aqui no texto, capítulo 6, que inocentemente o rei caiu nesse ponto deles, né? Então, eles armaram de uma maneira que eles foram falar, armar para fazer tudo para tapear o rei e ficando com o patinho, né? Só que o rei assinou o decreto, né? Tudo, e ele, quando ele foi saber que depois, aconteceu tudo, aí Daniel soube que o rei tinha assinado o decreto, né? Então Daniel, o que ele fez? Daniel, quando ele soube do decreto de morte, né? Que senão vai ter alguém que... Porque Daniel, ele tinha era fiel a Deus. Não tenho, faço isso com Deus, eu tenho meu compromisso com Deus, eu quero fazer as coisas com Deus, já que eu faço, né? Eu não vou desistir, eu não vou parar por causa dos outros, né? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço com Deus, né? Querendo os outros não, agradando não, eu vou continuar, porque Deus me chama para uma coisa, né? Daniel falou, eu estou aqui, tenho um propósito. Olha só, mesmo numa terra estrangeira, mesmo num país de idolatria, de prostituição, e Daniel estava ali. Porque Daniel falou, eu tenho um propósito aqui, e eu vou continuar a mesma coisa desde que eu vim da Jerusalém, eu vou continuar orando com meu Deus. O Deus que eu sigo, eu não vou desistir, eu não importa se eu estou sendo levado para a morte, se eu vou ter um decreto de morte, continua sendo eu mesmo, minha essência. Eu vou continuar orando. Ele não se intimidou, né? Ele não deixou se intimidar pelos inimigos, não. Ele não deixou se intimidar pelo decreto, não. Ele continuou sendo ele. Olha só que coisa interessante. Ele foi para a casa dele, como de sempre, né? Se ajoelhou. E se ajoelhou com as janelas abertas, os bancos de joelho não existia mais, né? Destruída. Mas ele continuou dando. Olha só que interessante, ele orou e deu graças a Deus. Já pensou? A pessoa está num momento de situação tão difícil na vida, além de ela orar, né? Ela dá graças, agradecendo a Deus. É importante isso, sabia? Uma das mais difíceis de você estar adorando a Deus. Aí você fala, mas não importa o que aconteça, não importa o que fale, que aconteça, por isso adora a Deus. Porque o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o coração. Deus fala que o homem pode ver a aparência, mas Deus, Ele conhece o nosso coração, né? Por isso que eu acho muita história de Davi, sempre vou falar aqui, porque Davi, ele tinha os pecados dele, ele errava muito até, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de Davi errar, né, ele adorava a Deus. Então, não importa se você, às vezes, está fazendo alguma coisa errada, né? Pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, ou você está acontecendo alguma coisa na sua vida, deixa de adorar a Deus, né? Adore Deus, porque o Deus é misericordioso, né? E Deus tem poder para tirar o mal, porque muitas vezes erramos, lembra que a nossa luta não é contra a carne e sangue, tá? É contra
contra as forças espirituais do mal. Então o inimigo tenta de alguma coisa paralisar os filhos de Deus, né? Tentar impedir de avançar. E a gente quando fala aqui aqui a gente fala de reuniões, você sabe que a gente existe uma batalha espiritual até dentro das igrejas. O inimigo tenta dividir o povo de Deus, tenta dividir a igreja, né? Tenta separar o povo de Deus até dentro da igreja, sabia? A gente toma muito cuidado, porque a gente está orando, essa palavra foi muito forte. A gente está orando porque o reino de Deus não é dividido. Amém? Não é. Não existe quem é melhor. Não existe. Deus, você pode ver no texto, ele tinha espírito de excelência. Se ele colocasse Daniel na limpeza, ele estaria bem. Porque quando a pessoa tem disposição e quer fazer as coisas para Deus, ela quer dar o melhor em qualquer lugar que ela seja colocada. Não importa. Ela pode estar varrendo na igreja, ela vai dar o melhor ali dela. Então, quando a pessoa tem uma vontade de fazer as coisas de disposição para Deus, as coisas, em qualquer lugar que ela seja colocada, ela tem vontade, tem alegria em fazer. Você vê isso na pessoa. Então, não há nada que atrapalhe. Não tem isso. Só que quando você se destaca, quando você quer dar o seu melhor, sempre vai ter alguém para te levantar. Sempre vai ter uma coisa para te levantar contra você, né? Então, a gente tem que orar e vigiar. É o que você está falando, orar e vigiar. Mas lembre-se, quem manda é Deus, né? O inimigo, ele não toca na gente, só toca quando Deus permite que ele toque, né? Muitas vezes Deus permite que a gente seja ameaçado até que nem aqui Daniel acusado, porque Deus tem um propósito maior para Daniel, né? Aí a gente fala assim, meu Deus, está acontecendo, não fiz nada para ninguém, as coisas acontecem, mas não se preocupe não, porque Deus, ele movimenta tudo. Eu até falei, meu Deus, tem certas coisas que acontecem na vida, gente, Deus não movimenta só quem está sendo acusado, movimenta quem acusa também, porque o que Deus tem, a igreja não é estacionada, a obra de Deus não é parada, Deus quer que movimente tudo. Aí eu fiquei pensando nessa palavra, eu falei, meu Deus, mas eu conheci uma palavra, você tem que Jesus amado, porque a vontade de Deus, o agir de Deus, não é que nem um homem programadinho, tudo certinho, não, ele move o que ele quer fazer, entendeu? Então a gente vai, às vezes, se confundir, até nós mesmo, porque o que Deus faz, ninguém explica. Ele, às vezes, ele faz coisas que nós não vai entender, né? A gente pode ver na história de Jeremias, o povo já ia ser, ele vai para o cativeiro, Deus fala para Jeremias comprar um terreno, uma cidade que ia ser destruída. Não dá para entender, vamos falar lógica, não tem como entender, né? Então não vai entender jamais, então não se preocupe com nada, não fique, às vezes a gente toma dor em alguma coisa, ou acontece alguma coisa em nossas vidas, a gente fica achando que não, aquilo é o agir de Deus. Aí você não entende porque está acontecendo porque Deus tem algo para fazer ali. Ao mover, então o mover vai ter sim, mas o importante é manter firme na fé todo mundo, confiar na palavra de Deus, né? Porque lembra que nossa luta aqui não é contra a carne, é sangue, é contra forças espirituais, não é contra a carne, né? Então a gente, às vezes, não, o Senhor sabe o que faz. Ao mover, né? E eles se juntaram para derrubar Daniel, né? Porque Deus deu um espírito de excelência para Daniel, porque Daniel era fiel a Deus, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes ficam pensando, meu Deus, as pessoas não veem as coisas, né? Aí a gente fala, às vezes tem as coisas, a gente não entende, não consegue ver, e a gente consegue até sentir as coisas, ver alguma coisa, e não entende, né? O Senhor está trabalhando em nós também, né? O agir de Deus tem poder para curar as pessoas, restaurar nossas vidas, né? Nós temos que estar, a gente ainda não está dentro do centro da vontade de Deus, tá? Né? Eu acho assim que, eu não sei, eu sinto assim que nós temos que ter muito mais profundidade com Deus, mais intimidade com Deus. A gente é muito raso, e a gente já está fazendo, às vezes a gente pensa que está fazendo tudo certo, não, tem algo que Deus trabalha na maneira dele, né? E confiar no Senhor. E aqui Daniel é tão lindo essa parte, que eles foram lá falar pro rei, o rei caiu, né? Eles foram falar pro rei, ele falou assim, o Daniel, ele foi lá, viram Daniel orar, ele subiu lá, ele viu, ele foi orar, então o golpe deu certo, né? Porque ele foi, eles sabiam, né? Já que ele era um homem fiel a Deus, e eles foram contar pro rei, ó, sabe aquele rapaz que ficou cativo lá de Jerusalém lá, de Judá lá? Ele não respeita você, né? Ele não respeita, ele foi orar, ele quebrou o decreto, olha só, foi fazer a cabeça do rei. E aí o rei
permite, né? Isso é coisa para glorificar o nome do Senhor. Então ele foi para casa, né? Ele colocou o Daniel na cova, lá levou para a cova, né? Na sexta cova, a cova dos leões, tá? Não é do leão, é dos leões. Então ele tinha mais de 2 leões ali. E ele foi jogado por cima, você viu? Mas só que Deus já estava lá na cova, né? Então Deus protege os seus, né? Deus guarda, né? Deus dará ordem, Deus vai proteger nós todos os caminhos. Então Deus guarda Daniel, já estava lá o Senhor. Aí o Senhor, o rei falou assim, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livre. Então ele falou assim, Daniel, ora aí pro seu Deus aí, porque você serve o seu Deus que te livre, né? O Deus que tu serve, né? Que você fala dos teus Deus, né? Então ele falou, mas Deus dele falou de uma maneira assim até, Daniel, ora aí, né? E foi pra casa preocupado o rei depois que aconteceu. Ele gostava muito de Daniel, né? Então você vê que tem coisas que nem os nossos amigos não podem nos ajudar. Ninguém pode. Tem coisas que só pode Deus. Tem situações que nem eu estou vendo uma situação na minha vida, na situação que eu estou passando hoje, que por mais que as pessoas podem me dar conselhos, não, é só Deus que pode. E essa glória é dele, né? Eu sei que eu já passei situações difíceis, provações difíceis, glórias ao Senhor. Eu passei, é o Senhor que me ajudou. Não foi ninguém, não, foi Deus, porque a glória é dele, é pra ele, é por ele, né? Então é pra ele. Então eu entendo que ele quer fazer algo na minha vida, então é pra mim confiar aqui no Daniel. O Daniel confiou, né? Ele não desesperou, não saiu. Eu não, ligar de morte, vou sair, vou embora, sai, você daí, não vou ficar mais aí não. Já me acusarem que ia me matar, eu vou sair daí, eu vou largar daí, eu saio, vou sair daí, vou pegar minhas coisas, não, ele não fez isso não. Eu vou continuar, seja o que Deus quiser. É como se ele falasse, seja o que Deus quiser, eu confio no Senhor, né? Eu sirvo um Deus que tudo pode, glória a Deus. É um Deus que livra, né? Que quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja. Então ele confiou no Senhor, glória a Deus. Então, aí o rei foi pro palácio, né? Não dormiu, não comeu, ficou em jejum, né? E a hora que amanhecesse, né? O dia, que seria o dia, quem fez o sol? O maior astro do dia é Deus, aleluia. Então ele falou que quando amanhecesse, ele ia correr lá, ele foi passeando, correu lá, chegou lá na cova, chamou o Daniel, voz, né? É triste, né? Porque uma tristeza no coração, Daniel. Aí, Deus, você serve, né? Ele falou assim, vamos falar já, Deus, você serve, a quem tu continua me serve, tem que poder te levar dos leões. Gente, coisa mais, essa parte eu me emociono, que eu fico pensando, gente, a pessoa joga a pessoa da cova, né? Para falar a verdade, o rei tinha fé, né? Como é que você vai perguntar para uma pessoa, olha, na lógica humana, não tinha como eles, né? Perguntar para o Deus que você serve, né? Pode te levar dessa cova? Se estava na cova, já podia estar morto, uma hora dessa, tinha que responder. Olha só, que coisa interessante essa parte. Se você observar, aí o Daniel gritou de lá, falou de lá. Ó, vive o rei para sempre, glória a Deus, aleluia. Aí ele falou pro rei, meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Deus foi lá alimentar os leõezinhos, né? Até que Daniel até dormiu nos leõezinhos à noite, né, gente? Porque Deus foi lá, né? Acho que até dormiu nos leõezinhos, né? Com chegadinho nos pelinhos dos leõezinhos, né? Glória a Deus, né? E para que não fizesse dano. Então Deus fechou as bocas dos leões, foi alimentar os leõezinhos, ficaram gatinhos, né? Nem fica leãozinho, bonitinho, né? E foi lá proteger o Daniel. Fechou a boquinha dos leõezinhos, né? Que estavam falando, tudo acalmou os leõezinhos, né? Porque Deus, quando ele fala, né? Quem vai impedir o plano de Deus, né? Quem vai falar, né? Ninguém vai falar. Ele fechou a boca dos leões que estavam falando, usando Daniel, queriam matar. Agora ficou mais difícil, agora que vai ficar mais difícil, né? E aí o Senhor fez o quê? Aí o rei então se alegrou, né? Tirou Daniel da cova, e foi tirado da cova, e nenhum dano, ele achou o Daniel, acho que ele foi lá ver. Deixa eu ver meu Daniel, porque se você não tem condição, não viu que não tinha nada no Daniel, porque ele crê no seu Deus, né? Olha só. Eu ordenei o rei que foram trazer aqueles homens que acusaram Daniel, né? Aqueles que acusaram Daniel, todos eles na cova dos leões. Seus filhos, suas mulheres ainda não tinham chegado nem no fundo da cova, como os leões, eles apoderaram e se migalharam os ossos. Essa é forte essa parte, porque aqui fala
chamado de Daniel. Aqui é um chamado, ele é um profeta também. Você vê que é um profeta porque Deus deu visões proféticas para ele, né? Sonhos, né? E espírito de excelência, de sabedoria, de discernimento Daniel tinha. Mesmo no reino do inimigo, mesmo numa terra que não era dele. E Daniel deu espírito de excelência para ele, discernimento. Olha só que coisa linda. E olha só, e eles estavam acusando Daniel, né? Eles não sabiam do Daniel, eles estavam acusando Daniel, né? Queriam acusar Daniel, achar alguma coisa, Daniel era inocente, né? E ainda por cima eles tinham inveja de Daniel, porque o que Deus deu para ele, Deus deu porque o Senhor deu para Daniel, porque Daniel é fiel a Deus, né? E Deus exalta aqueles que é fiel a ele, né? Aquele que mesmo durante toda a situação difícil, se você está passando, você é irmão, irmã, uma situação difícil na sua vida, mas você está adorando a Deus, você não está negando o nome de Cristo, e você está... mais uma coisa que é tão legal, essa parte do texto, que árvore que não tem fruto, ninguém apedreja. A pessoa só vai apedrejar a árvore que dá fruto, né? Que árvore que não dá fruto, não tem, ninguém apedreja. Não dá fruto, ninguém vai jogar pé na árvore. Mas que tem fruto, vão apedrejar, né? Então, agora é isso aí. Então, se você está passando uma situação difícil no seu trabalho, no seu casamento, qualquer da sua vida, né? Até seu marido brigando, se acusando, calma, fica na paz, né? Porque o Deus, ele vai chegar aí para fechar a boca do leão, né? O acusador, aquele que quer destruir as famílias, aquele que quer destruir o chamado, aquele que quer destruir a igreja, mas não vai conseguir, não. Nenhuma arma preparada contra prevalecerá, né? Não vai, porque o Senhor é o dono da igreja, é o dono da glória, é o rei dos Deus, o Senhor que manda, aleluia. Ninguém vai destruir a igreja de Deus, não. A igreja é unida. A igreja sabe que a luta que nós estamos lutando, todos nós, é contra as forças espirituais do mal, não é carne, né? Nós não temos que estar, hoje nós temos que, na igreja, na família, nós não estamos disputando espaço. Se o marido respeita a mulher na casa, a mulher tem que ser submissa ao marido. Se o filho obedece o pai na casa, não tem problema nenhum, então o pai tem autoridade em cima de toda a casa. Então todos nós temos que respeitar todas as autoridades, todas as áreas, né? Então nós temos que respeitar. Então o acusador vem para destruir, para trazer desunião, esfriamento, né? Mas o Senhor não vai deixar não, porque Deus não permite não, né? Deus não permite não, né? Então Deus está vendo, o Senhor está na frente, por isso que Deus fala aqui no texto que ele fecha a boca dos leões, e fecha assim, fecha a boca do espírito acusador que quer acusar, né? O espírito que gosta de julgar, né? E quem Deus levanta, Deus chamou, não vai fazer não vai agradar a plateia, não vai agradar a Deus. Tudo que nós fazemos aqui estou falando a palavra de Deus, não é para agradar homens, não. É para agradar a Deus e para fazer a obra do Senhor, para que almas, através de mim, Deus está me usando, para falar para você que você está passando por situação difícil. Se Deus colocou você para trabalhar no lugar e você está sendo muito perseguido, dê glória a Deus por isso. Porque se você não estivesse sendo perseguido, é porque o seu trabalho não estava sendo excelente. Aleluia. Tudo que faz excelente, nós somos perseguidos. O acusador vem para tentar nos tirar do foco. Não é o irmão, não, irmã. Não é irmã, não fica chateado com os irmãos. Nós temos essa mania de ficar chateado com as coisas, não dá certo. Não é com o irmão, não é com ninguém, não. Não é seu marido, não é seu filho, não. É o acusador que está por trás para destruir. Você tem que começar a ter essa visão. Porque nós temos muito essa visão que tudo que acontece é a pessoa, não é não. É o inimigo que tenta entrar nas pessoas. É usar as pessoas para tentar nos paralisar. Nós temos que tirar essa mentalidade. Deus não fala que o Paulo fala, acho que é Atos, né? Que fala que não é luta contra a carne, contra as forças espirituais. Então tudo que vem pode expulsar, pode repreender o nome de Jesus, né? Porque é isso que acontece. Aqui fala que ele deu o espírito de excelência. Então se você está trabalhando num lugar, alguém está te perseguindo, olha Deus. Olha para essa pessoa se liberta e escrava. Os anjos têm poder sobre essa pessoa. Escrava o nome de Jesus e repreenda. Porque se você está fazendo bem ao ser serviço, está tendo uma perseguição do que você está fazendo, é porque levantou o espírito da inveja ali para destruir você, para te paralisar. Eu já tive momentos na minha vida que podia ter sido um trabalho uma vez, porque eu tive uma perseguição. E eu vou falar a verdade para você, não estou me gabando, porque Deus, eu não estou aqui mentindo, engana não. Toda vez que Deus coloca fazer uma coisa,
fazer porque não me deixam. Porque tem gente que vai para trabalhar. Eu trabalho em lugar que a minha amiga vai ter a ver com a trabalhando comigo. Tem gente que vai sair de casa para trabalhar para ficar no celular. Gente, eu fico até assim, nervosa de ver uma pessoa que sai da sua casa 6 da manhã, pega um ônibus para trabalhar, para ficar no celular e as coisas, tudo, o serviço parado. Às vezes eu não tinha nem paciência, ela pegava a vassoura para limpar a sala de aula, porque não tinha noção. Essa é a verdade. Então é isso que eu falo. Então Deus deu um espírito de excelência para a gente fazer. Faça o melhor onde você estiver. Faça o melhor, né? Se você dirige um Uber, dá o seu melhor ali para a pessoa, trate bem a pessoa. E Deus deu um espírito de excelência para você tratar bem as pessoas dentro do seu carro. Não importa se a sua casa tem problema, não importa, você tem que tratar bem. Isso Deus quer que nós façamos, né? Não importa quem está te levantando, o que está acontecendo na sua vida lá dentro, trate bem as pessoas, né? Então, você quando Deus colocasse você numa faxina, faça a faxina. Não vou fazer, não vou jogar. Não, você foi contratado para ser excelente naquilo que você foi chamado. Não precisa parar, vai ter alguém que vai falar ou reclamar, não faça o seu melhor. Porque falar vai falar mesmo. Isso vai acontecer. No caso de Daniel, ele estava se dando bem lá e estava com inveja dele, porque o rei viu que ele tinha potencial. Era um bom administrador, uma pessoa que você pode confiar. Nós pode confiar em pessoas, sabe? Não, eu posso deixar na mão daquela pessoa ali, porque eu sei que ela vai fazer bem feito. Né? Isso vai causar inveja naquele que não quer fazer nada. Sempre vai ter alguém assim, já percebeu? Sempre você tem uma pessoa que está fazendo uma coisa, outra vai querer tirar a vontade da vez do outro lado, com inveja, às vezes até. Cada um tem Deus deu para cada um, para todos nós, assim, uma profissão. Então cada um tem que exercer aquilo com excelência. Hoje vai no hospital, por exemplo, olha no UPA, trata a gente como se fosse, desse problema falar isso, lixo. É verdade. Como se aquelas pessoas que trabalham lá, elas são pagas para trabalhar lá. Elas passaram no concurso, elas são pagas. Mas elas tratam a gente como se fosse nada. Ali é um lugar de doente. E sabe que tem que tratar os doentes? Aquelas coitadinhas que elas senhoras lá no hospital, não até com dó. Elas ficam aquele soro sangrando, sangue saindo naquela mangueira é uma vergonha isso, né? A gente vai batendo naquela, elas estão com uma cara desse tamanho no hospital. Eu sei que eu briguei com uma lá uma vez, tive que ter que brigar. A minha tia disse, não, daqui a pouco o sangue ia pro braço, né? Chamei ela, fui chamar o negócio para pôr a urina, para pôr aquele negócio para tirar a urina, né? E o rapaz não veio, o enfermeiro não quis vir, né? Você sabe por causa que ela é de idade, então ele me ensina a colocar esse negócio aí pra mim tirar a urina dela aí, né? Gente, mas é assim, então isso que eu falo, tudo que Deus dá pra você, faça com excelência, né? Não importa que vai ter alguém vai levantar, porque você vai fazer com excelência, porque é o Senhor que dá o dom, né? Entendeu? Vai ter alguém falando, mas você tem que falar o que não importa, Deus está vendo, né? Se Deus te deu aquilo pra você, faça com amor, carinho e dedicação, né? Lembre que tudo que nós fazemos aqui não é para nós. Tudo é para Deus. Até tratar bem seu marido e seu filho é para Deus, né? Às vezes tem essa opinião assim, não, trata bem. Mas tá difícil. Não, mas tá difícil. Nós somos difíceis, gente, fala a verdade, né? Você acha que nós somos fáceis? Nós se convertemos, né? Deus trabalha no nosso coração ainda. Mas quem diz que nós somos fáceis? Ninguém é fácil. Deus, ele trata nós. Deus trata. Jesus trata nós, o Espírito Santo. Trata-nos no nervoso, na teimosia, na rebeldia, na desobediência. Então nós também temos que saber tratar os nossos também, e todos nós em geral, amém? Então tudo que você for fazer, faça com excelência. Porque Deus deu o espírito de excelência. Então faz a palavra, faça com excelência. Os acusadores, os invejosos, vai vir, porque faz parte. Não tem como, né? Vai vir mesmo para te acusar, ou tentar tirar você daquilo que Deus te colocou, né? Mas não se preocupe não, porque se Deus colocou, Ele mesmo sabe, protege. Muitas vezes vem um ventinho só para dar uma coisinha assim para ver se você, né, ou desiste, mas você não pode desistir, não, tem que permanecer, né? Uma pessoa me contou uma coisa muito interessante esses dias até sobre isso, até veio essa palavra agora, estou dizendo tão bom. Ela foi muito acusada, uma coisa que ela foi fazer no trabalho, e de tanto que queriam te acusar, eu até acho que estava correndo até ameaça, e até comentei com ela uma vez que eu tive sonho com essa pessoa, que o senhor falou que o profeta falou, né, que ia dar um livramento para uma pessoa da minha família, acho que foi até o pastor Renilson, sei lá, não me lembro, e que dá um livramento, e essa pessoa veio falar para mim, e ele, quando estava conversando com ele, eu falei, né, e aí ele falou, sabe aquelas pessoas que, e ele falou para mim, a pessoa que estava me acusando, tentando de alguma coisa me tirar lá,
excelência. Tudo que você for fazer para Deus, faça com excelência. Porque Deus precisa para todos nós fazer com excelência. Não importa, né? O acusador ele vem mesmo para tentar te tirar do foco, né? Mas mantenha firme na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então aí o rei fala assim, exaltando o nome do Senhor. Creio, porque acho que eu creio que ele fala que é que ele crê, que ele é um rei pagão, Dário. Mas a gente vê, ó, aí ele fez um decreto, olha isso que lindo. Ele fez que todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, paz, você seja multiplicada, né, glória a Deus, faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, né, os homens tremam e temam perante o Deus Daniel. Olha só, Deus de Daniel, porque Daniel era fiel a Deus, né? E é lindo, né, que a gente pode ver na Bíblia que Deus tem muitos nomes, né? O nosso Deus, nomes que nem nós não foi revelado. Então, assim, tantos nomes que Deus tem. Aqui, Deus de Daniel, olha que coisa linda. Deus de Daniel, nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Então, Abraão também era, a gente fala assim, pai da fé, né? Porque ele é um homem que creu em Deus, né? O homem próximo de Deus e é Moisés, né? Josué, coisa linda, né? Coisa maravilhosa. A gente fica até emocionado. E aí ele falou assim, fez esse decreto. Deus que livra, salva, ele faz sinais e maravilhas. Eu gosto muito dessa passagem de Êxodo, né? Que fala de Deus no Egito, mandou as 10 pragas, fez sinais e maravilhas, mostrou que ele é o Deus, o poder, o domínio é dele, aleluia. Glórias ao Senhor, ele protegeu o povo dele, né? Ele não permitiu que as 10 pragas chegassem no povo de Israel, né? Então Deus ele protege os seus escolhidos, caso dele protegeu Daniel, deixa que os leões devorassem Daniel, né? Então prepararam uma cova para Daniel, mas quem caiu nas próprias covas foi eles mesmos, né? Oh, glória, aleluia. Então ele é o Deus que livra os sinais maravilhas do céu da terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões, glória a Deus. Então Deus livra nós do poder dos leões, né? Então Deus protege os seus, guarda, né? O Senhor protege os seus, não permite que nada aconteça com os seus. Então você tem que confiar. E também não desistir, né? Daniel não correu não, viu? Nas ameaças, né? Ele não se intimidou, não. Ele não pode se intimidar, porque Deus levantou Daniel ali. Então, essa exaltação que Deus deu para Daniel, no primeiro capítulo 6, o Senhor exaltou Daniel. Então, quem levanta, Deus levanta, alguém vai impedir o plano de Deus na vida da pessoa? Ninguém pode, né? Ninguém pode com Deus. Então, ninguém pode até tentar ligar com o Senhor Daniel, mas não conseguiram matar Daniel. Não conseguiram, caiu na. Quem foi levado para qual? Foram os mesmos, os próprios acusadores que levaram. Então, tentar atrapalhar Daniel naquilo que Deus tem propósito, aquilo que Deus já levantou, já falou, tem propósito, tem promessa, não vai acabar, ninguém vai. Porque Deus, e eu falo uma coisa para o pessoal aqui do canal, né? Eu falo para curtir, para compartilhar a palavra de Deus para as pessoas, porque não é porque você, por causa do vídeo, só crescer o canal. É porque Deus quer usar a sua vida para que a alma seja alcançada através da sua vida. Amém? Deus quer abençoar também a sua vida, que você abençoe a outra do teu irmão. Não é porque o canal precisa crescer, porque a pessoa ser conhecida, famosa, nada disso. É para que você faça a obra de Deus. Você tem um chamado para a tua vida. É para você levar as boas novas do teu irmão. Você tem certeza que você tem alguém que esteja precisando de uma palavra, né? Então isso que é importante. Então Deus levanta gente para que você, a palavra vai para mim, alcance você através da sua vida. E assim que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é o reino de união. Aí é para que a alma seja pensada para o Senhor, para a glória de Deus, para que sejamos salvos. E todos moramos na glória do Senhor, no reino dos céus, ou seja, então por isso que é importante você ser uma pessoa que faça a obra de Deus também, né? Ah, mas eu não tenho chamado, todos nós temos chamado. Porque o Senhor falou, pegar o id, né? Toda criatura, o quê? Todo ser humano pregue a palavra de Deus, seja discípulo de Jesus, pregue a palavra de Deus, pregue que Jesus é amor, né? Que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Então, se você está passando, olha aí, a palavra está dizendo, então está acusando você no seu trabalho, tanto que você está trabalhando bem, tem excelência, Deus Deus por excelência. Ah, minha filha, fique em paz. Sinal que você está brilhando onde Deus colocou. Se você não estivesse brilhando, Deus, ninguém ia te incomodar com você, porque ninguém liga para a pessoa que arde, que não dá fruto. Ninguém liga, passa isso perceber, ninguém liga. Ninguém liga, mas dá fruto, vamos jogar pedra, vamos roubar aquele fruto lá. Você está brilhando, né? Quem brilha sempre vai ter uma coisa que é ofuscar o brilho, mas não vai, porque o brilho é de Deus, é o próprio Deus que está brilhando em você. Então você confia, se você está trabalhando, você está trabalhando na sua família, alguma coisa com a sua casa, é só você orar. O posicionamento de Daniel, ele fez o quê? Diante de uma situação, uma perseguição, ele foi orar, né? Como ele fazia
prova, não tem perseguição, não tem nada, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, pode ter certeza, né? Porque o crente passa pelo fogo, passa pela prova. Mas se não tem nada acontecendo na sua vida, tem que ver o que está acontecendo aí. O crente é provado o tempo todo, né? Ele é provado, né? Então a gente tem que confiar na palavra de Deus. Por isso nós temos que confiar em Deus. Está pensando que a porta da salvação é lá, né? Que a porta da perdição, né? Mas ele vai, nada a ver, vai fazer, vai, pode ir, vai subir. Não, a porta da salvação é certinha. Vai passar sim, vai doer. Tem dia que você vai passar apertadinho, vai sangrar, né? Vai ter sim dor, vai ter, mas faz parte do processo. Ou você acha que ia ser facinho assim, é? Tá pensando que as coisas de Deus é fácil, é? Faça as coisas do mundo, que faz o que quer, fala o que quer, anda como quer e falando aqui que não tem nada a ver. Mas de Deus não é isso não. Deus tem as coisas certinho dele. Ele gosta das coisas dele certinho. O que ele faz é certo, né? Nós não entendemos não, mas mesmo assim a matemática de Deus nós não entendemos mesmo, mas as coisas de Deus é tudo certo, viu? Né? Então é você confiar na palavra de Deus. Bom, e para completar, né? Você que está afastado da casa do Senhor, é motivo também, porque às vezes até, infelizmente, falar a verdade, a realidade, muitas pessoas se afastam mesmo. Porque às vezes até o próprio problema está dentro da igreja, né? A casa de Deus se larga da igreja porque não tem mais, perdeu a esperança, perdeu a fé, né? Não acredita mais, né? Acontece muito isso, acontece direto, gente. Isso é a realidade, não pode falar mentira. Se falar a verdade, que o Espírito está falando. Então você está afastado de Deus, volte para a casa do Senhor. Jesus está te chamando. Jesus está te de braços abertos, né? Jesus não está querendo te acusar de nada, Jesus não está querendo botar nada na sua, te forçar nada. Ele só quer que você volte, porque o Pai quer que você volte. Só isso. Então não importa que você errou lá fora, o que você falou, não importa. Deus não quer saber disso. Ele quer saber só que você volte, né? Que você aceita Ele como seu único Salvador, né? Jesus Cristo, né? E dê testemunho, né? Testemunho para todas as pessoas verem que você aceitou Jesus. Ele é o único na sua vida, né? Porque quando a gente deixa Jesus e vai para o mundo, mesmo diante de uma situação que nós larga, não aguenta, né? A gente vai para o mundo, a gente acaba não ficando mais de Deus, sai da presença do Pai. Eu preciso da presença do Pai. A presença do Pai é duas coisas na nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada, sem Deus não somos nada. Eu preciso de Pai que nos dá força, coragem, levanta, sustenta, dá estratégia na guerra, porque nós temos que Ele deu estratégia através de oração. O Daniel, desde o começo do texto, ele fala de oração, fala de jejum, ele fala de renúncia. O Daniel, ele faz propósito. Então é isso que eu entrei nessa campanha que Deus colocou no coração. É propósito, tem que ser propósito. As coisas tem que ter propósito, tem que ser firme, né? Tem que fazer propósito por Deus, para que as coisas se formem na sua vida. Ah, mas eu faço, oro, mas eu tenho tanta perseguição. Mas faz parte, Daniel, olha, levantado, exaltado pelo Senhor, e posso pela promoção. Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Jesus disse que não ia ser fácil. Quem falou que ia ser fácil? Jesus falou que não ia ser fácil, né? Jesus falou, né? Mas Jesus deixou o quê? O nosso Consolador, o Espírito Santo, né? Para nos pedir ajuda, estratégias, discernimento, né? O Espírito vai falar no nosso coração, ele vai dar sabedoria para nós lidar com situações. Tem dia que é difícil, irmão. Eu falo por mim mesmo, tem dia que é difícil. Tem dia que você para levantar, eu falo para minha irmã, é só Deus, né? É só Deus para você encarar a vida de dia, porque você quer parar. Tem dia que você quer desistir, tem dia que você chega, não quero mais. Não dá mais, mas só que Deus fala, continua, porque eu estou contigo, Jesus. Não se assume, não temas, estou contigo, Jesus. Não tenha medo, eu sou seu Deus. Eu te salvo, te livro, eu te protejo, te guardo, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja. Então, quando você estiver numa situação difícil, não tenha mais confiança no Senhor. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Virá do Senhor que fez os céus e a terra. E é o nosso socorro vem lá do alto, a nossa força vem lá, a nossa provisão é do alto. É lá que vem tudo. Não é aqui do homem. Para de ficar colocando esperança no homem, vai se frustrar. Se a gente colocar esperança nas pessoas, não se frustrar. Se colocar nossa esperança em Deus, porque com Deus não se frustra, não. O que Deus faz é bom. Mesmo não fazendo as coisas do jeito que a gente quer, porque Deus tem essa mania de achar que tudo tem que ser programado, né? Tem que ser do meu jeito, do teu jeito. Não é, do jeito dele. A vontade é dele, ele faz o que ele quer, como ele quer. Então não pare de ficar programando as coisas. Eu parei disso, sabe? Porque antigamente eu fazia muito plano, não dava certo. Hoje eu falo assim, seja a tua vontade. Seja a vontade, seja a sua vontade. Porque se eu ficar pensando na minha vida, aí eu falo assim, meu Deus, o que vai ser no futuro? Está na mão de Deus. A minha vida está na mão de Deus. O ar que eu respiro, ele que me dá todo dia. Se eu estou aqui falando, é porque ele me deu essa oportunidade de falar dele, do amor dele por nós, né? E eu fico feliz, sou grata todo dia a Deus por ele me ter me chamado para fazer isso aqui que eu estou fazendo.
passando. O importante é que a alegria no Senhor é a minha força. Todo dia eu vou continuar fazendo minhas coisas como eu sempre faço, com amor, dedicação, tudo que Deus me dá, eu vou fazer, porque esse é o dom que Ele me deu, dom de excelência, né? E onde eu vou fazer, onde eu for, eu vou fazer sim, não importa o problema, não importa as levantes, mas eu vou dar o meu melhor para Deus, e é isso que Deus quer de você, dê o melhor para Deus. Não importa o problema, lembre-se que a nossa luta não é contra a carne, isso tem que deixar isso bem claro, é contra forças espirituais do mal. Ele quer separar as pessoas, ele quer dividir as pessoas, ele quer destruir as famílias, mas o Senhor está conosco, amém? O Senhor está nos ajudando, amém? Então vamos perdoar, vamos renovar nossa fé, a nossa aliança com Deus, né? Vamos estar vivendo debaixo do princípio da palavra e creia na palavra. A palavra está sobre a sua vida, se creia, receba essa palavra. Ela está sobre a sua vida, se você crer e confiar na palavra do Senhor, coisas vão acontecer na sua vida que você nem vai entender. Como que eu vou dizer numa situação? O Senhor, né? Ele vai dar o escape no livramento, assim como ele fez para Daniel. Ele foi lá dar comidinha para os leões, alimentou os leões e ficaram gatinho. Aposto que Daniel não fala, mas ele deve ter dormido nos leões de noite, né? Pensa que não. Dormiu no leão, né? Porque Deus acalmou, né? Ou senão o Senhor estava lá com ele, né? Quem sabe, na Bíblia não fala, mistério, é mistério, né? Estava lá com o Daniel. Porque Daniel falava com Deus. Se você está orando, você está conversando com Deus. Deus está com você. Você está conversando com Deus, eu estou orando, estou com Deus. É como se fosse comigo, né? Está conversando com sua amiga, Deus está com você. Você está conversando com Deus, né? Está ali. Você não pode estar vendo, mas ele está ali, né? Tá vendo? Deus abençoe, receba a paz de Deus no coração. Uma semana abençoada para todos nós, viu? Que semana gloriosa de Deus. Vai acontecer muita coisa maravilhosa essa semana. Essa semana ela promete, se você confiar em Deus, né? Algo sobrenatural Deus está fazendo, movendo sobre nossas vidas. Vamos crer, vamos confiar, porque Deus é tremendo, maravilhoso, amém? Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus. E aí, se você quiser fazer parte, né, de ser discípulo de Jesus, faça o bem hoje. Essa é a oportunidade de você fazer o bem para o teu irmão. Compartilhe a palavra de Deus, né? Dê um like, comente, compartilhe, né? Faça a obra de Deus, né? É tão bom fazer as coisas para Deus, sabe? É prazeroso, é satisfatório para você ver. A gente tem uma alegria no coração imensa. Faça para você ver, a sua vida vai mudar. Então você me conta aqui no comentário, quando você agir seu coração e tocar seu coração, e você ver como é bom fazer as coisas para Deus, você vai ver que você vai mudar, né? Muita coisa, Deus vai trabalhar no seu interior, tá bom? E com Deus, uma boa noite, a paz do Senhor, amém?